Esse texto da palavra de Deus nos fala da incredulidade de um homem que viveu um tempo com Jesus. Conviveu com Jesus um tempo tremendamente abençoado. Um tempo que talvez, se perguntássemos a cada um de nós que está aqui, se trocaríamos a nossa vida por esse tempo que Tomé teve com Jesus, certamente nós faríamos, pois Ele é o nosso Deus e o nosso Senhor. Mas um homem que, diante de certas circunstâncias, ele duvidou, ele agiu como incrédulo. Isso é tão verdade que o Senhor Jesus diz no verso de número 27 de João capítulo 20, que é o texto que nós lemos: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Alguma vez na sua vida você já fez esse tipo de colocação para si mesmo? Assim, na sua mente: Milton, não seja incrédulo, mas seja um crente. Não haja, não pense, não sinta, não seja. Eu não creio que essa situação de Tomé é muito diferente da situação que muitos de nós vivem na vida, diante de circunstâncias especiais ou diferentes. Tomé teve dúvida e agiu como incrédulo. Dúvida é uma coisa que é muito perigosa, e ela é produzida no coração da gente, na mente da gente, por diversas formas ou diversas fontes. Causa aquela insegurança terrível dentro do coração. Nós somos conduzidos à dúvida através de circunstâncias. Circunstâncias, por exemplo, profissionais. A profissão, ela nunca é uma coisa que traz para nós toda a segurança. Muito pelo contrário. Não são poucos os jovens que entram na faculdade já com coração pesado, porque existem dúvidas a respeito do mercado. E quando terminam o seu curso, ou estão naquela fase de preparação, ou dos estágios, muitas coisas passam na sua mente, e uma das dúvidas mais importantes é: será que eu tenho espaço nesse mercado de trabalho? E o início não é fácil, e todos nós sabemos disso, e isso causa ansiedade. Existem muitas dúvidas causadas por circunstâncias familiares, muitas delas causadas por incompetências de cada um de nós dentro do nosso lar. Nós causamos dúvidas nos outros, e os outros causam dúvidas em nós também na vida familiar. Os nossos filhos, os pais para com os filhos e tudo mais. São circunstâncias, são situações, e eu poderia continuar falando aqui de várias coisas que geram nós essa insegurança, e nós ficamos correndo o risco de, nesse momento da dúvida, da insegurança, agimos como Tomé, com incredulidade, ao invés de crença, de esperança, expressão de fé. Só que nesse texto o Senhor Jesus nos mostra claramente que tudo no mundo pode gerar em nós incredulidade, pode gerar em nós dúvida, mas uma coisa só não pode gerar em nós dúvida e nem incredulidade: Deus e as suas promessas. Tudo pode ser parcial, tudo pode ser questionado, tudo pode gerar interrogações. Deus e a sua palavra não. E eu gostaria muito que nós pensássemos um pouquinho sobre a realidade de Tomé nesse texto, e a nossa realidade à luz da palavra de Deus e à luz do poder de Deus demonstrado a nós quando Ele nos salva. A dúvida inicial de Tomé é vista nos versos de número 24 e 25 desse texto. E ela veio quando Tomé ouviu o relatório da ressurreição de Jesus. Nós estamos falando sobre esse tema há algumas semanas já. E ele ficou sabendo através dos seus amigos, aquelas pessoas que compartilharam com ele
momentos gostosíssimos, maravilhosos, de milagre, de demonstração de sabedoria, de poder e de amor do próprio Deus encarnado junto com eles. Eles haviam convivido com o Senhor Jesus e vivido também um momento da perseguição, do sofrimento final e da morte, e agora os seus colegas ouviram do próprio Senhor Jesus que a vida lhe retornou. O verso de número 24 diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Quando Jesus saiu da tumba, quando Jesus saiu da morte, dos panos, quando Jesus saiu do sofrimento maior, da morte, e apareceu para os seus colegas. E eles disseram para Tomé: nós vimos Jesus. Qual seria a expectativa daqueles colegas ao dizerem essas palavras para Tomé? Ele era o único que não havia estado ali. Você já sentiu vontade de contar uma novidade para alguém que você custa esperar alguém para poder contar? É provável que os colegas só estavam faltando ele, eles estavam com a mão esfregando, falando: nossa, a hora que ele chegar, ele vai ficar louco com essa notícia, ele vai ficar feliz demais com essa notícia. Nosso Senhor, nosso Salvador, que havia morrido, ressuscitou. E quando ele entrou ali, diz o texto que eles disseram: ele ressuscitou, ele está vivo de novo, nós vimos ele. Não foi um que falou, foram todos. Todos falaram: nós aqui que estamos, que convivemos com ele, sabemos qual é a sua cara, e sabemos que é ele ressuscitou, nós vimos a Jesus. Mas o início da atitude de incredulidade de Tomé, ela não demorou nada, ela foi imediata. O texto diz que ele respondeu: se eu não vir nas mãos dele o sinal dos cravos, se eu não puser a mão e o dedo ali, se eu não puser a mão no seu lado. E aí ele é muito categórico, ele não diz eu não vou acreditar, ele diz de modo algum, de maneira alguma, de forma alguma, jamais eu vou acreditar. E aí nós começamos a pensar o que poderia estar passando no coração de Tomé, porque é uma situação muito diferente, uma situação que nunca nós vamos passar. Queridos, nós não podemos dizer que Tomé não amava Jesus. Tomé amava Jesus, ele conviveu com Jesus, ele amava Jesus de uma forma tão verdadeira que ele deixou a sua família e amigos para seguir a Jesus. Quando os discípulos tinham resistido ao plano de Jesus para ir a Betânia e de lá para Jerusalém, Tomé foi aquele que estava pronto a ir com Jesus e morrer com ele. Ele esteve presente com Jesus no Getsemane, ali na prisão de Jesus. Ele contemplou. Naquela noite da perseguição, das coisas difíceis, ele havia fugido no meio da noite com o resto dos discípulos, e ele tinha ouvido a notícia de que Jesus havia sido crucificado. Ele sabia que o corpo do Senhor Jesus tinha sido tomado por José e por Nicodemos e colocado numa tumba vazia. Agora Tomé, por algum motivo, não estava com seus amigos. Ele volta ao cenáculo, encontra os discípulos extremamente agitados, e eles dizem que viram Jesus. E Tomé fica cheio de perguntas, cheio de dúvidas. E de repente deve ter passado na mente dele coisa que é muito semelhante ao ser humano. Ele deve ter ficado buscando explicações. Talvez ele tenha pensado: olha, eu acho que vocês tiveram uma vontade tão grande, vocês ficaram aqui orando durante tanto tempo, aqui presos, quem sabe fazendo jejuns, buscando alguma coisa conjuntos, que alguém disse: olha ele ali, todo mundo olhou e achou que viu uma alucinação coletiva.
Talvez eles tenham bebido um pouquinho mais de vinho. E ele resolve exigir provas. Um testemunho visual para ele não era suficiente. Ele quer que o tipo de prova que venha para ele seja uma prova que ele pode medir, ele pode sentir, ele pode tocar, ele pode dizer vale ou não vale. Não são as outras pessoas que têm que dizer, eu é que tenho que dizer. Nem mesmo tendo sido Jesus que tenha dito para eles, quando encontrou os seus discípulos, Pai seja convosco, com a sua própria palavra, e tenha conversado com eles, isso não funcionava. E ele assim diz que, a menos que seja dado esse tipo de evidência, ele não vai acreditar. No texto original, na verdade, ele usa duas negativas. O texto lá dá uma ideia de que ele nega e nega enfatizando. Em vez de negar a declaração, que torna ainda mais forte, ele diz: até que eu veja alguma evidência, não vou acreditar em qualquer circunstância que vocês estejam trazendo para mim. Antes de nós julgarmos a Tomé muito duramente, que é a tendência do nosso coração, nós devemos lembrar que nós também temos os nossos momentos de incredulidade. E elas são realidades que nos acompanham muito comumente. Tomé aprendeu essa lição uma semana depois. O local era o mesmo. O texto diz que os discípulos estavam reunidos mais uma vez, no mesmo lugar. As portas estavam trancadas de novo. A única diferença dessa vez é: Tomé está presente. Essa é a diferença. E de repente Jesus estava lá, puf, apareceu. Como? Atravessou a parede, corpo glorificado. As palavras de Jesus são um eco das perguntas de Tomé. Perguntas que ele tinha feito uma semana antes, quando seus colegas com alegria disseram: nós vimos Jesus. E ele fez uma sequência de colocações. E a primeira coisa que Jesus traz para eles é: paz seja convosco. Eu não vim trazer confusão. A minha presença no meio de vocês é resposta e não dúvida. A minha presença no meio de vocês é confirmação e não interrogativa. Interrogação. Quais foram as perguntas de Tomé? Ou quais foram as apelações dele? Ele diz: a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos. Jesus estende a mão e diz: olha para as minhas mãos, dá uma olhada aqui, olha os buracos. Na semana anterior, conversando com os discípulos, e Jesus sabia disso, ele disse: se eu não colocar o dedo ali no lugar onde estavam os pregos, aí Jesus diz: não só olha, vem cá e põe o dedo no buraco. E ele disse: se eu não colocar a mão do lado onde ele foi machucado, Jesus diz: chega aqui, vem aqui, chega aqui do meu lado e coloque a sua mão para você perceber como realmente está machucado. E ele disse: eu não vou acreditar. E Jesus respondeu para ele: não seja incrédulo, mas seja crente. Vocês estão vendo a sequência de tudo? Essa é a sequência. Essa é a situação que nós vemos nesse texto. E que tem que nos levar a compreender que a dúvida aqui nesse lugar deu lugar à certeza. Porque quem tratou a dúvida que havia no coração daquele homem foi o próprio Deus. Nós não temos nenhuma razão para duvidar. Nem Tomé tinha razão para duvidar de Deus, das suas promessas a respeito do seu filho, e nem de Jesus, o seu filho, e nem da sua obra maravilhosa. Não tínhamos. Ele não tinha e nós também não.
Não há motivos para dúvidas. Não é só porque alguma coisa difícil está acontecendo, Deus pode ser questionado, ou a sua verdade deve ser esquecida. Mas é exatamente nessa situação que Deus nos usa, ou melhor, nos abençoa. A dúvida, ela não é para retirar de nós a esperança. A dúvida é para fortalecer em nós a fé. Se eu não aprender isso, irmãos, nada na nossa existência vai ter valor. A dúvida é coisa de homem, que vive num mundo comprometido pelo pecado. A certeza vem de Deus, que responde às dúvidas com a sua verdade, com as suas promessas e com a sua presença transformadora. Por que nós estamos aqui hoje? Eu e você estamos na casa do Senhor porque existe um fato, e o fato é: Deus existe. Por mais que o mundo contemporâneo seja como Tomé. Tomé é um homem, como eu disse para vocês há um mês atrás, um homem muito moderno. É um liberal. É aquele indivíduo que não acredita nada que não seja provado pela ciência. Milagre? Peraí, vamos dar uma olhada porque tem respostas. Ele ressuscitou? Isso não é possível. Mas como não? Existe um fato. O fato da existência de Deus não depende do milagre. Mas é interessante que Deus sabe disso. Deus sabe da nossa fragilidade. E Ele faz milagres, sim. Deus nos convence assim. E o maior milagre que Deus tem feito sobre a face da terra é nos dar entendimento do seu amor, da sua graça e da salvação que há no seu Filho. É o fato do Espírito dele agir no nosso meio. É o fato dele nos qualificar para olhar para os altos e perceber que existe um Criador. Porque se não houver esse ato maravilhoso, sobrenatural e gracioso de Deus, nós jamais creríamos. O fato existe. Mesmo que eu não consiga trabalhar com os detalhes da ciência para provar. Ressurreição não existe. Mas Jesus estava vivo. O nosso Deus é o Deus que providencia tudo aquilo que é necessário para que nós possamos continuar crendo em meio à dúvida. Dúvida é coisa de homem. Respostas à dúvida suficientes para trazer paz, para trazer vida e para trazer esperança, não vem de homem, vem de Deus. Aqueles colegas dele poderiam usar todos os argumentos possíveis, e ele já fechou tudo. Ele diz: eu não quero mais argumentos. Vocês estão falando que viram? Eles podiam dizer: não, mas vem cá, olha, ele sentou aqui, olha, ele disse isso, ele diz: Pai seja convosco, olha, ele comeu conosco. Nossa, não tirei fotografia, eu tinha que ter tirado uma fotografia para aparecer. Eu tinha que ter pegado um pedaço da roupa dele. Quem sabe? Eles podem ter pensado: nossa, como é que a gente vai fazer esse homem acreditar? Não adianta. Quem traz verdadeiras respostas que nos convence é o Senhor Jesus. Quem traz esperança ao coração do homem que está sofrendo por causa da dúvida, da angústia, é o Senhor Jesus. Pare de buscar em outro lugar. E pare de desacreditar do Deus que você ama. Tomé amava Jesus. Sabia quem ele era. Só que na hora do aperto, ele desviou a sua fé. Como fazer diante disso tudo, queridos? Muitas são as circunstâncias que geram a angústia da dúvida nos nossos corações. Algumas vezes nós somos conduzidos tão profundamente nas nossas dúvidas,
que as mesmas promovem um grande peso que nós não damos conta de carregar. E muitas vezes nós mesmos geramos elas. E muitas vezes existem pessoas que alimentam as suas dúvidas porque é algo que eles gostam. É como se fosse um combustível que faz eles viverem, dando emoção, mesmo sabendo quem Deus é. E é justamente nessas situações que nós devemos nos lembrar das promessas da providência referidas por Deus a favor daqueles que nele creem. Deus está dizendo para Tomé: haja como crente. Ele não está dizendo para ele: se converta. Ele está dizendo: ao invés de você agir como incrédulo, haja como um crente. Ao invés de você, meu amado e minha amada, agir como incrédulo diante de situações, que busca forças em si mesmo, e soluções em si mesmo, e razões e teorias nos homens e fora de si, e não olha para o céu, Deus está dizendo a mesma coisa que diz para aquele homem, Tomé, que era um crente. Haja como crente. Creia nas promessas. Aceita os fatos da verdade. Deixa tudo isso fazer diferença, porque quando aquele rapaz ouviu ao Senhor Jesus, quando aquele rapaz viu ao Senhor Jesus, quando aquele homem olhou os buracos que havia na sua mão, o machucado que havia na sua parte lateral, ele diz: Senhor Deus, Senhor meu, Deus meu. Ele não diz: ô Senhor, agora eu estou entregando meu coração para o Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus meu. Puxa vida, caiu a ficha daquele homem. Ele não era incrédulo. Ele estava agindo como se fosse um incrédulo. Nós devemos aprender a viver dependentes do Deus que é um agricultor, lembrando que somos os ramos da oliveira. Contudo, existem momentos que as coisas não acontecem como nós esperamos, e é justamente aí que vem o peso da dúvida e a possibilidade de Deus nos trazer a resposta que nos conforta. Na dúvida, nós normalmente somos levados a buscar novas bases para a nossa esperança, e felizmente Deus, em sua muita misericórdia, Ele continua demonstrando a si mesmo todos os dias. Ele continua todos os dias promovendo a sua graça, a cada instante. Nós somos aqueles que temos a tendência de duvidar, quando não temos o que tanto queremos. Agimos como uma criança. Contudo, nós precisamos entender que Deus sempre age a favor do seu povo. Agindo eu, quem impedirá? Hoje, conversando na sala da escola dominical, nós falamos de um texto que fala que Deus sabe de todas as coisas e Ele é favorável ao seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles, qualquer um? É para qualquer um que todas as coisas cooperam? Não, a Escritura não diz isso. Mas para aqueles que amam a Deus. Você crê no amor do Senhor pela sua vida? Você conhece desse amor? Ele já fez diferença no seu coração? Hoje você está conhecendo esse amor de Deus. Saiba que Deus tem preparado desde a eternidade tudo aquilo que é necessário para que a sua vida seja boa, hoje e eternamente, para que ela tenha significado diante dos propósitos eternos dEle, mesmo diante das dificuldades. Precisamos entender que Deus age a nosso favor. Ele sabe mais do que nós imaginamos. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele não deixou de ter poder, Ele não deixou de ser Deus, por ter agido de maneira diferente da que esperamos. Simplesmente tem o seu propósito antes do nosso. Os atos divinos sempre são consistentes.
Quando Jesus disse aos seus discípulos que haveria de padecer, houve uma reação negativa nos seus discípulos. Não, de forma alguma. Contudo, isso aconteceria não como algo ruim, mas como um ato consistente e gracioso de Deus, por amor a nós, para nos perdoar pecados e para nos dar respostas de vida. Isso foi sabedoria, apesar de que naquele momento para os discípulos foi um momento de dúvida, de incerteza e até mesmo de tentativa de corrigir Jesus, como se ele tivesse errado. Mas Deus é sábio. A palavra de Deus, ela nos convence do seu amor. A palavra de Deus nos convence da sua sabedoria, apesar do peso da nossa dúvida. Ela continua sendo quem é, e Deus continua sendo. As promessas de Deus contidas na palavra de Deus, elas têm que ser instrumentos usados para produzir uma verdadeira esperança no meio das nossas dúvidas, das nossas ansiedades. Foi assim que Abraão, diz a palavra de Deus, pela fé, Abraão, quando provado ou colocado à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Aquele que acolheu as promessas, ele sabia delas, havia coração pesado, havia certamente interrogação, mas havia uma certeza: Deus sabe, e isso basta. Amados, nós temos que viver alimentados das promessas de Deus reveladas na sua palavra. O apóstolo Paulo nos ensina que somos, antes de crer, sem as promessas que causam esperança. Efésios capítulo 2, verso 12, ele diz isso. Contudo, mesmo o apóstolo Paulo adverte que ao crermos na palavra de Deus, nós recebemos a promessa do consolo, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13. Quando duvidamos radicalmente de Jesus, sua obra, quando duvidamos da sua eficácia, da sua suficiência, nós perdemos tudo. Porque o mundo não tem esperança, o mundo sem Jesus, porque ele não tem a resposta, porque ele não tem aquele que convence, não tem aquele que nos faz cair no chão, porque somente Deus nos faz com alegria nos colocar na presença dele como servos, de joelhos, com cabeças abaixadas. Nós não gostamos de fazer isso na frente de ninguém, mas diante do Senhor há prazer, porque ele nos traz respostas. Você precisa disso? Eu creio que Tomé precisava disso. Foi providência de Jesus. Foi providência de Jesus. Ele sabia o que estava no coração daquele rapaz, providenciou para que ele não tivesse no primeiro dia, providenciou o segundo encontro, providenciou as feridas, providenciou o diálogo e ainda providenciou um homem chamado João para registrar tudo isso, para que isso também pudesse ser providência de Deus, para nos levar a não agirmos como Tomé, com incredulidade, mas possamos agir como Deus nos ensinou em Cristo Jesus, nessas palavras: não seja incrédulo, seja crente, haja como tal. O mundo cai sobre a cabeça de todo mundo, todos nós. As enfermidades, as dificuldades, as lutas, os pecados, mas aqueles que amam no Senhor e esperam nele, jamais vão deixar de ter respostas que trazem de novo a esperança. E você, amado, como você tem vivido? Como um verdadeiro crente ou como incrédulo?
Quem sabe você hoje veio visitar essa igreja ou compartilhar conosco esse tempo, você que está nos ouvindo na internet, e pela primeira vez você está sabendo a respeito desse Deus que age assim e que é maravilhoso. Eu quero lhe dizer que vale a pena crer nele. E se nessa noite Deus lhe deu um entendimento do seu amor e da sua graça, creia em Jesus, para que você possa ser salvo. E ao invés da dúvida, você tenha respostas, tenha esperança e a certeza da vida eterna. Porque todas essas coisas passam, mas a graça de Deus, a salvação e a vida eterna, que somente o Senhor traz, são eternos. Tomé precisava disso, e nós também. Talvez seja importante fazermos como salmista, concluindo no Salmo de número 40, no verso 17, quando ele chega diante de Deus e diz: ó Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, é o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar.